Se você achava que o Figma já tinha de tudo, espera até ver o que chegou esse ano. E o melhor, eu vou testar tudo aqui com vocês na prática. Eu vou falar sobre o Figma Draw, para desenhar direto no arquivo com mais liberdade, o Figma Grid, uma nova opção dentro do Auto Layout, o Figma Bus, que te permite criar e editar milhares de artes de uma vez, o Figma Sites, para você criar páginas completas dentro do Figma, e o Figma Make, que transforma ideias em protótipos apenas com um comando. Vocês estão preparados para isso? Então solta a vinheta. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Mundo Figma. Se você não me conhece, eu sou o Bruninho. E, gente, este vídeo é muito especial porque faz parte de uma parceria oficial com o Figma. Eu tô muito feliz se vocês fazem parte disso, pode ter certeza. Já que você faz parte disso, deixa aquele like, se inscreve, que aí eu vou ficar mais feliz ainda. Agora chega de enrolação, bora ver e testar as atualizações do Figma. A primeira atualização que eu vou mostrar para vocês é que agora o Figma fala português. É isso mesmo, gente. Temos agora o Figma traduzido para o português. Pode ser que você fale, mas eu já manjo de inglês, já estou acostumado. Mas pense que muita gente ainda tem dificuldade com os termos em inglês. Isso atrapalha muito no fluxo de trabalho, porque daí acaba perdendo tempo indo pesquisar no Google Tradutor, indo pesquisar no ChatGPT, num vídeo do YouTube, e agora não tem mais esse problema. E para vocês mudarem aqui para o português, é só selecionar esse ícone aqui, ó, esse ponto de interrogação, vai ser a última opção, e é só selecionar Português Brasil e clicar em salvar. Fechou? Figma Draw. Se antes muita gente já utilizava o Figma para criar logo, inclusive eu, ilustração, imagine agora que não vai ser possível criar com essa nova atualização do Figma. Então vamos lá. Antes, a gente tinha aqui na barra de ferramentas a opção de design, o Dev Mode e agora temos o Draw. Tá? Vou selecionar aqui. Temos aqui novas funções. Aqui a gente já tinha, tá? Mover, ferramenta manual, escala, caneta e lápis. A gente já tinha também. O que muda aqui agora, se eu selecionar a caneta, eu posso já ajustar o traçado por aqui. E agora temos também aqui o nosso pincel. Já vou mostrar na prática como vocês podem explorar essa nova opção aqui do pincel. Selecionei o pincel, posso vir aqui, ó, selecionar a cor. Vamos pegar um tom que já tem aqui na imagem, ó, vou dar um zoom. Eu quero esse tom clarinho aqui, ó, para não ficar um branco, sabe? A espessura, deixa eu ver se eu vou manter aqui no 16. Então, vamos mudar para o 15. Vamos pegar aqui, ó, um bem bacana. Pegar esse aqui, ó. Beleza? E aí, eu posso mudar aqui para o 10. Eu posso fazer no contorno aqui, ó, da blusa dela. Olha que legal. Vamos pegando aqui assim, ó. A gente pega aqui, aqui assim, aqui também. Aqui também, fazer aqui assim, ó. E podemos fazer desse lado também, ó. Olha que bacana que vai ficando. Opa, vou mudar o traço aqui, ó. Vamos colocar 5. Olha que legal que a gente pode fazer. A gente adiciona 2 aqui assim, ó. Vamos fazer uma coroa aqui. E olha que legal. E aí vocês poderiam explorar de outras formas também. Vocês podem selecionar, vou selecionar tudo, vou tirar, desselecionar a imagem. Vocês podem alternar aí o pincel. Posso vir na barra lateral e selecionar outro. E só de eu passar o cursor do mouse por cima, ele já vai me mostrando como que ficaria. Então aqui é uma opção. Outro exemplo, eu vou criar aqui o logo do Figma. Vou mostrar para vocês como que a gente pode explorar as ferramentas aqui, também recriando o logo do Figma. Tá? Vou fazer uma forma aqui, ó. Um quadrado, né? Cliquei o atalho R e agora vou vir com o atalho O fazer uma elipse, certo? Vou selecionar os dois, acho que nem precisa aqui do frame, deixa eu excluir esse frame aqui, ó. Vou tirar aqui o preenchimento, vou colocar um traçado aqui, ó. Mudar para o branco. Então eu vou duplicando aqui, ó, segurando o Alt ou o Option. Vocês vão ver como vai ser prático recriar o logo do Figma com essas novas funções. Então se eu vier aqui, selecionar tudo e dar um Enter, são novas opções também que teve nessa nova atualização. Então, por exemplo, aqui é para eu poder selecionar, tá? O que já está. Essa opção aqui é o laço. Então, o que acontece? Se eu quiser selecionar apenas esses pontos do meio, agora eu posso clicar aqui, ó, e
ir arrastando. E aí eu posso mover só os do meio. Se eu quiser só mover, pegar aqui, ó, selecionar os pontos da beirada, da borda, é o mesmo esquema. Agora, a outra opção que eu gostei demais nessa nova atualização é o construtor de formas, esse ícone do meio. Vou selecionar ele. A gente pode unir as formas, ó, só clicando e arrastando. E nisso aqui, ó, eu já vou conseguindo criar o logo do Figma. Então, vou unir aqui também. Vou unir aqui. Se eu segurar o Option ou o Alt, eu posso excluir as formas. Olha que bacana. Então, eu posso vir aqui excluindo. Então, veja como vai ser fácil agora você criar um logo aqui dentro do Figma. Temos aqui o balde de tinta, né? Se eu quiser, por exemplo, vamos selecionar aqui, ó, as cores do Figma. Vamos primeiro pintar. Vou pintar todos. Deixa eu mudar aqui tudo para o branco. E agora, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, selecionar essa primeira forma, estão com traço. Vou colocar aqui, ó, cor 2, já deixei separado aqui as cores do Figma. Cor 3, cor 4 e cor 5. E pronto. Olha o tempo que eu levei para criar o logo do Figma, gente. Show demais, né? Figma Grid, mais uma função maravilhosa que o Figma trouxe pra gente. Vamos ver junto aqui. Vou selecionar aqui um frame, ok? E vocês podem ver que tem agora um novo ícone aqui dentro do nosso layout, que é o Figma Grid. Vamos entender como que funciona. Tem aqui, ó, estão vendo no painel, que tem um 2x2. Se vocês clicarem aqui e só de passar o cursor do mouse aqui, ó, por cima, pode ver que vai alternando e vai mostrando para vocês aqui no frame a quantidade de linhas e colunas ali que vai aparecer. Então, vou selecionar aqui, ó, 3 colunas e 3 linhas e vou clicar. Esse primeiro espaçamento é o das colunas, então posso estar ajustando por aqui. Vou deixar, por exemplo, colocar 20. Aqui, no caso, é o espaçamento das linhas, tá? Então vou deixar 20 também para ficar igual. Já aqui é o espaçamento aqui, ó, da parte horizontal, das laterais. Beleza? Aqui eu vou deixar um espaçamento maior, vou colocar 50. E aqui é um espaçamento da vertical, da parte aqui, ó, superior e inferior. Vou deixar 50 também. Criamos aqui um grid. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem que bacana que é trabalhar dentro desse formato. Então, por exemplo, vou pegar essa primeira imagem e arrastar aqui dentro. Estão vendo que ela passou aqui, ó, do limite? Né? Ela passou aqui das colunas. O que vocês precisam fazer? Vou selecionar todas e clicar nesta opção aqui, ó, desbloquear a proporção de aspecto, beleza? Desta forma, quando eu colocar aqui internamente, ela ajusta aqui dentro do formato que eu quero, sem cortar, tá? Ela ajusta o tamanho. Então, por exemplo, ó, vou colocando, beleza? Vou colocar aqui. Se eu quiser, por um acaso, aumentar o tamanho e utilizar este espaço aqui também, é só eu pegar aqui, ó, e pronto. Olha que legal. E eu posso colocar aqui também. Então, no caso, eu posso colocar essa aqui e aqui ajustar desse jeito. E essa eu colocar aqui. E essa aqui de baixo eu deixar assim dessa forma. E quando eu alternar aqui o espaçamento lateral, ele vai ajustando aqui para mim. Então, para fazer o design responsivo, o design responsivo, esse aqui é maravilhoso, tá? Eu já estou utilizando e está me ajudando muito aqui na produção. O que vocês podem fazer também é o seguinte, vou tirar aqui as imagens. Ó. Posso pegar tudo aqui e jogar ali dentro. Olha que bacana, ele já organizou para mim. Explorem, tá, gente? Estudem, não fiquem só olhando um vídeo e achando que já aprendeu. Não, peguem ali o Figma de vocês e testem, beleza? Figma Buzz. Outra atualização que veio forte aqui no Figma, principalmente para quem trabalha em equipe, para quem gosta já de pegar um template pronto. Aqui o que não vai faltar é template. Fora aqui tem vários modelos, redes sociais, anúncios, impressão, negócios, vendas. Tem vários formatos aqui, vários estilos de arte. Tá? Deixa eu pegar só um modelinho bacana aqui. Esse aqui tá ótimo. Vou adicionar. Eu posso alternar também para o Figma Design, beleza? Só que a barra lateral aqui da esquerda, ela mantém ainda a barra do Figma Buzz, fechou? Então eu posso alternar aqui para o Design, para estar mexendo em alguma configuração mais detalhada.
e posso voltar aqui para o Figma Bus. Fechou? A gente também tem aqui, ó, agora uma barra de ferramentas na parte superior. Daí temos as opções de cores. Aqui o traço, né? Aqui eu posso escolher a fonte. Aqui a espessura, né? Bold, itálico e tudo mais. O tamanho da fonte. Essas opções que vocês já estão familiarizados. Eu posso aplicar efeitos também de sombra, desfoque, né? Que nem estão vendo que aqui, ó, tá com efeito de desfoque. E também tem opção de IA, ok? Que vocês podem estar traduzindo, encurtar e tudo mais. Vocês podem estar mexendo por ali também. E também tem essas outras configurações. Por exemplo, ó, vou colocar aqui em formato de lista. Vamos agora aqui, ó, na nossa barra de ferramentas lateral. Então, por exemplo, temos os modelos aqui também, que são aqueles mesmos modelos que a gente viu no início. Tem também, por exemplo, aquelas postagens estilo Twitter. Vamos pegar esse aqui mesmo. Olha que legal. Vocês só vêm aqui, altera foto, imagem, texto. Então, por exemplo, se eu quiser alterar a imagem, eu venho aqui, ó, eu posso alternar, posso criar por IA também, beleza? Deixa eu excluir. Temos opção de texto. Aí nós temos aqui, já vou mostrar para vocês, tanto para vocês puxarem uma imagem do computador, né, enviar uma imagem, ou criar por IA. Vamos criar uma imagem por IA aqui já. Aqui as formas, né, que a gente pode estar acrescentando. Aqui, gente, que tá maravilhoso essa parte porque ele puxa da biblioteca, tá? Então, por exemplo, tem alguns adesivos aqui, alguns stickers, né, que eu poderia estar acrescentando na nossa arte, né, e poderia estar mexendo por aqui também, os efeitos, sombra e tudo mais. Então tem vários modelos, tem textura, tem setas. Vamos editar através dessa arte aqui para eu mostrar para vocês por que é maravilhoso o Figma Bus. Eu vou deletar esses elementos aqui, ó. Aqui a seta eu vou alternar a cor, vamos colocar uma cor sólida, vou deixar no branco mesmo. Vou adicionar uma imagem aqui, lembra que eu falei que eu ia criar uma imagem com IA? Eu vou fazer isso aqui agora. Vou vir com o atalho R. Criar uma forma aqui, ó, e vou pedir para criar uma imagem. Já apareceu aqui, vou colocar paisagem e vou clicar para criar isso. Pronto, ele criou uma paisagem aqui para mim. Eu vim ali com colchetes, joguei ali para trás. O que eu vou fazer agora? Aqui vai uma frase. Aqui, ó, aqui o autor. Já vou entender o que está acontecendo aqui, ó. A gente arrasta para cá, ó, segurando Alt. E aqui o tópico. Espera aí, vamos vir aqui para editar conteúdo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o design, Figma Design. Vou fechar aqui. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu subir. Que está nomeado, ó, diferente. Vou selecionar, por exemplo, onde está escrito aqui, ó, paisagem. Vou escrever assim, ó, imagem. Aqui eu vou colocar título. Nesse do autor, vou colocar autor mesmo. O nome precisa ficar certinho, tá, gente? E aqui eu vou escrever tópico. E agora eu posso voltar aqui para o Figma Bus, clicar aqui em editar. Pode ver que está escrito ali, ó, título, autor, tópico. Então, por exemplo, eu poderia já renomear aqui, ó, frase da arte. Aqui no autor, ó, eu posso colocar o nome do autor, que eu já ajeito. Beleza. O tópico, deixa eu aumentar um pouco aqui também, vai que precise. E agora, que vai acontecer a mágica. Vou clicar aqui, ó, para enviar planilha. Eu posso carregar uma planilha. Olha só, eu tirei um print aqui da planilha para vocês verem como que eu organizei ela. E eu vou carregar agora aqui dentro do Figma Bus. Depois que vocês tiverem salvo essa planilha no computador de vocês, é só clicar aqui, ó, em enviar. Tá ali, ó, criações Figma Bus. Selecionei. Vou deixar disponível para vocês o link, tá? Para quem quiser testar depois. Como que vai funcionar agora? Eu preciso selecionar aqui, ó, frase da arte. E vim aqui selecionar no título, ó, até ficar rosa. Daí eu seleciono aqui o nome do autor. Clico ali no autor. Seleciono o tópico, clico no tópico. Seleciono a imagem e clico aqui na imagem. E agora olhem a mágica acontecendo. Gente, em um segundo, acho que não deu um segundo, já apareceram aqui, ó, as frases. Vou até dar um Ctrl Z, porque eu posso, antes de fazer isso, eu posso deixar um pouco mais no centro, ó. Vou fazer de novo. Enviar ali, ó. Assim já dou uma reforçada. Agora eu vou fazer mais rápido. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei na imagem, cliquei ali para criar e pronto. Olha que coisa bonita. Agora pense isso no fluxo de trabalho. Podem aplicar aqui
formato de stories, por exemplo, aqui, ó, cliquei pro lado e vou, quero agora um post aqui, ó, na vertical. Daí vocês fazem um layout aqui também, stories. Vai ser o mesmo caminho, fazer aqui, aplicar o layout, puxar ali da planilha e ele vai aplicar da mesma forma. Pense quanto que isso vai agilizar o processo criativo de vocês. Figma Site. Quanto tempo que eu tô esperando por esse momento. Acho que é a atualização que eu mais gostei. Talvez porque eu crio muita landing page, muito site. Tive a honra de participar dos testes e é bom demais ver isso ganhando forma aqui no Figma. Bora ver como que tá funcionando? Da mesma forma ali do Figma Buzz, o Figma Site também ele já aparece alguns modelos aqui logo de início. Então a gente pode vir aqui evento, página de destino, pessoal, portfólio, negócios. Então vamos ver aqui uma página desse primeiro momento vou pegar uma página mais diferentona. Vamos ver esse aqui. Eu acho que o mais diferente que vai ser esse primeiro. Vamos utilizar ele, ó. Vou clicar em usar este modelo e olha que bacana, gente. Ele já dá pra gente aqui os estilos de texto, cor. E nós temos aqui, como um site institucional, tem a home, tem a about, aqui para reservar. Então tem 3 páginas, tem as páginas internas ali. E todas as informações que estão aqui a gente pode alterar, headline, a gente pode mexer aqui. Já está configurado todo o auto layout. Pode ver que já está tudo correto aqui a parte responsiva. A gente pode, eu quero ir alternando a imagem. Então eu posso selecionar aqui, alternar. Pode ver que na lateral aqui a barra das ferramentas eu tenho esta opção, tá? Vamos dar um play só para ver como que tá a experiência aqui dessa página. A visualização. Então não tem nenhuma interação aqui no botão. Nas imagens pode ver que tem uma animação ali de surgir de leve. Beleza, uma página diferente. Aqui tem uma interação, mudando para o preto. Mas nada muito ousado, digamos assim. Tá algo bacana ali, algo bonito. Talvez possa servir ali também para vocês estarem dando uma explorada, uma estudada. Mas eu quero pegar aqui agora para fazer algo do zero. Vamos pegar aqui, ó, Figma Site. Vamos criar aqui, ó, um novo, uma página em branco. Pode ver que ele já mostra para mim a opção de desktop e mobile também. Se eu vir aqui no mais, tem a opção aqui, ó, de tablet. E ele coloca na ordem, ó. Ele coloca antes aqui do mobile, tá? Ele respeita essa hierarquia. Se vocês vierem aqui na barra lateral da esquerda, nós temos aqui a opção de publicar. Deixa eu já colocar o site Figma. Colocar mundo Figma. Tem aqui a opção de publicar. Aqui a tela de início, que aparece para mim, as camadas. Então aqui a parte de criação. Se eu clicar aqui nesse mais, que é onde eu quero estar explorando agora com vocês, eu posso tanto pegar uma página completa, olha que bacana, por exemplo, eu posso adicionar essa página aqui, ó, ele já me dá uma página completa, eu posso ir alterando as informações, adicionar uma imagem aqui, mudar os textos, eu posso remover também, eu posso alternar de lugar, porque ele está em auto layout, então isso é bem bacana também. Quando eu alterno aqui, pode ver que já alterna aqui no tablet e no mobile também. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos ver outro modelo aqui, ó. Tem outros modelos de páginas que eu posso utilizar, Vocês podem clicar aqui e ele já aparece. Esse aqui é de tablet? Tá, no caso, deixa eu ver se eu arrastar para cá. Aí, agora sim. Esse aqui tá bem bonito, tá algo clean, mas dá para utilizar para fazer algo bem bacana. Então vamos aproveitar aqui, ó, agora, ó, navegação, Hero Section, que é o topo ali da página. Os recursos aqui seriam as seções, incorporações seria para colocar um vídeo, um mapa, algum link. Então vamos começar aqui, ó, pelo cabeçalho. Vou jogar, por exemplo, esse aqui, ó. Eu poderia ajustar aqui, ó, Mundo Figma, e ele já colocou ali também. Poderia alterar essas informações, mas não vou fazer isso. Agora eu posso aqui adicionar uma Hero. Vou adicionar essa aqui, ó. Olha que bacana. Se eu selecionar tudo aqui, eu posso puxar um pouco para cá. E olha que legal, é como se fosse uma tela aqui de uma interface, que eu posso adicionar. Vamos adicionar uma imagem aqui. Tem uma imagem separada já. Deixa eu fazer o upload. Posso criar também, utilizar IA. Eu posso até utilizar as cores. Vou selecionar aqui esse botão, vim conta-gotas, atalho I, e vou selecionar aqui, ó. Olha que bonito já que tá ficando. Então a gente pode vir agora aqui nos recursos. Então eu posso adicionar no caso, deixa eu ver, vamos colocar, deixa eu ver, esta seção aqui. Eu vou adicionar depois esta seção aqui, eu vou colocar no meio essa aqui, ó. Vou tirar essa, não gostei muito dessa. Vou colocar alguns tópicos, por exemplo, aqui, ó. Esses. Daí eu vou colocar um valor. Vamos adicionar aqui, ó, um rodapé. Vamos ver o que a gente pode explorar daqui. Aqui no caso, vou só adicionar um tom rosa ali, ó. Aí,
Não vou colocar nenhuma imagem. Eu quero testar com vocês aqui, mostrar o que é possível fazer de animação, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso pegar essas imagens internas, tá aqui selecionado em criar. Vamos mudar para interação. Então, eu posso adicionar aqui uma interação. No caso, eu vou deixar para revelar e ampliar. Vou fazer isso nos outros também. Vamos lá, interação, revelar, fade in, vou mudar para ampliar. E neste também. Revelar, ampliar. Aqui, vou mudar só a cor do botão ali também. Aí, ó. Fechou? Vamos, quer ver? Eu quero mostrar algo para vocês. Isso aqui vocês vão pirar demais, gente, que dá para fazer. Ó. Eu posso selecionar uma seção, vir aqui em interação, cursor personalizado. Agora eu posso vir aqui, ó, selecionar, vou colocar o cursor 1, que ele selecionou esse aqui. Já vão ver o que vai acontecer. Neste bloco aqui, eu vou colocar, vou até deixar um tom azul aqui, ó, do cursor, e eu vou colocar ali, ó, interação, cursor 2. Neste aqui eu coloco o cursor 3. Aí. Por último, eu coloco o cursor 4. Vou até mudar a cor do botão aqui. Vamos voltar para o preto. E quando eu der o play agora, olha que bacana que vai ficar, gente. Ó, já mudou para o primeiro cursor, que é o rosa. Aqui, ó, o azul, só não sei por que não apareceu aqui a imagem azul que eu coloquei, mas tudo bem. Vamos ver se é... Ó, a animação das imagens que eu coloquei aqui. Olha que legal. E mudou para o preto. Olha que show. Bacana, né? O mais impressionante é o tempo que eu levei para fazer isso aqui com vocês. E já também tá tudo responsivo. Essa atualização do Figma Site tá incrível. E para fechar com chave de ouro, Figma Make. Gente, isso aqui eu não vou falar muito. Vocês vão ver o poder dessa atualização. Vamos lá. Ó. Use prompts para transformar qualquer possibilidade em realidade com Figma Make. Eu trouxe um prompt aqui para vocês, para a gente testar, e vocês vão ficar impressionados com o que é possível criar utilizando inteligência artificial aqui dentro do Figma. E pense, gente, a possibilidade de coisas que vai ser possível testar aqui. E vocês vão ver agora na prática como que funciona. Clicar aqui em Comece Agora. Tem ali, ó, crie um quadro do Figma, né, no caso, e tem aqui, ó, descreva a sua ideia. Eu vou dar um Ctrl V aqui no prompt, vou ler para vocês. Crie um aplicativo de música com estilo vintage, inspirado em toca-discos antigos. A interface deve ter uma animação de vitrola, texturas de madeira e fontes retrô. Use uma paleta de cores quentes com tons de marrom, laranja e creme. Inclua botões de play e pause, né? Controle de volume e uma seção com playlists exibindo capas de álbuns. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Eu vou dar, né? Vou clicar aqui na seta. Enquanto os códigos passam aqui, vocês vão ver aqui, ó, prévia e código, só que ele muda automaticamente para o código enquanto ele cria. E aí eu vou vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem como que vai ficar isso aqui pronto. Estão preparados? Gente, olha como que ficou o nosso aplicativo. Antes de mostrar para vocês aqui na prática, né, ele funcionando, vocês também podem ver o raciocínio, tá, que o Figma Make utilizou para estar criando. Então tem todo o raciocínio aqui, ó, versão 1, raciocínio, versão 2. Então teve mais de uma versão até chegar nesse resultado final, que ele mesmo automaticamente foi gerando. Então vamos ver aqui agora, vou ver se eu consigo dar um zoom, tá? Só não consigo dar um zoom. Deixa eu colocar aqui eu curti. Tá, vamos ver como que funciona aqui. Eu tenho aqui a opção de play, ó, a partir do momento que eu dou um play, o disco começa a fazer uma animação ali, como se ele estivesse tocando. Eu posso apertar para a próxima música, estão vendo aqui, ó? Tem os álbuns, e são álbuns que existem mesmo, tá? Até aqui, ó, Fly Me to the Moon, Let Me Play Among the Stars. Tem repertório de música. E como eu pedi para gerar músicas vintage, ele acabou me trazendo músicas antigas também. E olha que bacana, eu posso estar mudando de música por aqui. E ele fez tudo isso a partir de um comando. Então, usem, né, quem for testar depois, use a criatividade, me mande. Para eu ver, vou deixar o comando também, posso deixar o comando na descrição. Qualquer coisa, tire um print aqui do vídeo, fechou? E agora me digam, isso aqui não tá incrível? Gente, todas as atualizações foram
maravilhosas. Eu gostei de cada uma delas. Galera, vamos ser sinceros, todas as atualizações foram muito boas. Não tem do que reclamar. O Figma Draw, o Figma Grid, o Buzz, Figma Site, agora o Figma Make, tá espetacular. Vão deixando nos comentários quais atualizações vocês mais gostaram. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu dei mais uma visão geral sobre as atualizações para vocês já poderem ir testando. E eu pretendo fazer mais conteúdos, mais vídeos sobre cada uma dessas funções, só que agora de uma forma mais aprofundada. Beleza? Então já deixem aí nos comentários quais dessas atualizações vocês mais gostaram, o que vocês querem ver por aqui no canal. Beleza? É isso aí. Não vamos parar. Vamos pra cima. Valeu!